Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre mudanças de planos, quando Deus muda os nossos planos. Se eu não me engano, em Isaías 55:8 fala que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos e que os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Então, em alguns momentos da nossa vida, o Senhor, Ele muda o nosso modo de viver, o nosso cotidiano, os nossos planos, os nossos sonhos, para viver os dele, os projetos dele. Então, fica comigo até o final desse vídeo que tem uma palavra maravilhosa para o seu coração. Neste momento, abra o seu coração para Deus e deixe Ele falar com você. Abre sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 12, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente faz tantos planos. Quem nunca, quando era criança, foi perguntado pela professora ou até mesmo pelos pais, pelos parentes, o que você quer ser quando crescer? Acho que muita gente que frequentou a escola ouviu essa pergunta. Você mesmo que está me assistindo, provavelmente já ouviu essa pergunta, o que você quer ser quando crescer? E alguns falam, eu quero ser médico, eu quero ser professor, quero ser um policial. Tem tantas profissões, né? Melhor dizendo, tantas profissões. E às vezes naquele momento a gente faz aquele plano quando é criança e segue naquele caminho, né? O pai incentiva, né, e tal. A criança fala, não, eu quero ser médico. Aí o pai incentiva, a mãe incentiva naquele caminho. Só que chega um determinado tempo da nossa vida, da nossa idade, quando a gente chega na idade da razão, do conhecimento, da comunhão com Deus, quando a gente tem aquele encontro com o Senhor, e o Senhor muda totalmente a nossa vida e os nossos planos. Me conte aqui nos comentários se você já passou por isso, se em algum momento da tua vida o Senhor já mudou algum plano seu que você fez. Não, você não irá por esse caminho, você fará isso, isso, isso. E às vezes você fez alguma faculdade, você falou, não, eu vou fazer faculdade de direito. Você até fez, foi lá, fez a faculdade, se formou, tudo bonitinho. E o Senhor chega em você e fala, você não vai exercer o direito. Você até fez a faculdade, mas você não vai exercer o direito. Você vai ser um missionário. Você vai pregar a minha palavra em outros lugares. Moisés, quando ele estava lá no Egito, ele era um estudioso, ele estudou todo aquele território lá do Egito, ele teve todo aquele conhecimento lá do Egito, das arquiteturas do Egito, das obras, tudo que era construído lá, Moisés sabia. E o Senhor mudou totalmente o rumo de Moisés. Teve toda aquela história que ele precisou ir pro deserto. E aí ele foi, se casou, conheceu a família dele, criou uma família para ele, né, melhor dizendo. E ele foi chamado pelo Senhor para resgatar o povo do Egito. O povo de Israel lá no Egito, ele foi chamado pelo Senhor. E todo aquele conhecimento que ele teve lá no Egito não foi desperdiçado, porque ele precisou conhecer
O Senhor levou ele para conhecer o lugar que ele ia precisar voltar depois para resgatar o povo no Egito. Então ele precisava saber o palácio, o local, né, onde ele seria usado pelo Senhor. Então, às vezes você fez direito, você fez medicina, algo do tipo, mas o Senhor te quer para outra obra, para outra missão. E isso acontece. Você pode estar passando por isso, às vezes você passou por isso, às vezes você tem esse chamado, né, na sua vida. Ou até mesmo você está trabalhando em um lugar e o Senhor te conduz para outro lugar. Às vezes você trabalha e o Senhor pede para você esperar um pouco, que é o meu caso, né? Eu tenho esperado, tenho dedicado mais à minha família, aos meus filhos. Então, acho que todo mundo passa um pouquinho disso aí, sabe? É das mudanças de Deus para nossa vida. E tem tantas passagens na Bíblia que fala sobre as mudanças de Deus na vida do seu povo. José é um deles, ele vivia com o pai dele, com os irmãos dele, e o Senhor direcionou ele lá para o Egito, e ele foi usado tremendamente, mesmo que ele precisou ser um escravo, mas aquilo foi uma estratégia de Deus para usar para usar José no Egito para salvar aquelas vidas, né, da fome, da miséria que ia ter depois. Então, tudo tem um propósito. Às vezes o Senhor permite a gente passar por algumas circunstâncias, mas tudo tem um propósito. E José ele entendeu. Ele entendeu e ele falou para os irmãos dele: não entristeçais o coração de vocês, porque Deus transformou essa situação, essa maldição, em bênção. Porque se eu não estivesse aqui, talvez o Egito e tantos outros lugares teriam morrido de fome. Então ele foi um instrumento levantado por Deus para esse tempo, né? O Senhor deu inteligência, deu sabedoria para ele, para ser usado pelo Senhor naquele tempo. Então, se o Senhor mudar o seu trajeto, o seu caminho, os seus planos, não entristeçais, mas buscai viver a vontade do Senhor que Ele tem para sua vida. Então, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo pequeno, mas que tem uma mensagem bem profunda, bem marcante, que pode falar ao seu coração. Então, se o Senhor realmente mudar os seus planos e colocar os dele na sua vida, mudar os seus caminhos, pedir para você sair da tua parentela e ficar mais no secreto, mais na comunhão com o Senhor, buscando mais a face dele, se dedicando mais à obra dele, faça isso com amor. Faça isso com amor, com dedicação, que o próprio Senhor ele recompensa a cada um. Segundo, né, a obediência, né, de cada um. Então escolha obedecer ao Senhor. Olha Abraão para você ver o tanto que ele obedeceu ao Senhor. E o Senhor honrou ele se tornou o pai da fé. Ele se tornou pai de multidões porque ele simplesmente obedeceu ao Senhor. Então, nesse dia de hoje, escolha obedecer ao Senhor. E essa palavra, ela fala primeiramente comigo, porque eu também estou sujeita a passar por mudanças de plano ao longo da nossa vida, ao longo dos anos, né? O Senhor, ele vai traçando novos caminhos, novas experiências, né? Hoje eu estou aqui, amanhã só Deus sabe aonde eu estarei, o que eu estarei fazendo, se eu estarei numa faculdade. Há uns tempos atrás, eu entrei numa faculdade de recursos humanos, fiz apenas 6 meses. E o Senhor não permitiu eu continuar. Eu até busquei voltar, né, lá na faculdade, mas o Senhor, ele não permitiu. Então, quando o Senhor não permite a gente viver tal coisa, a gente tem que ficar em paz. Então, se acaso o Senhor mudou algum plano na sua vida, fique em paz e busque conhecer os caminhos dele, conhecer a vontade que ele tem para você.
Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você goste, curte, compartilha. Que essa palavra possa falar com outras pessoas também, com outros corações. Compartilha com quem você sabe que passou por isso, que tem passado por essa experiência de mudanças de planos na sua vida, né, na vida deles. Então, curte, compartilha. Deixe nos comentários também se você já passou por isso. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo. Fiquem todos na paz do Senhor.